Olá, meus queridos irmãos e amigos. Que a graça e a paz de Deus, o Todo-Poderoso, Soberano e Eterno, e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. E que o Espírito Santo, o Consolador, aquele que intercede por nós junto ao Pai com gemidos inexprimíveis, possa fazer uma obra grandiosa, maravilhosa, inesquecível, marcante, extraordinária na vida de todos nós. E que esse estudo encontre espaço, encontre guarida no coração de todos aqueles que estão acompanhando. A reforma protestante de uma maneira fácil de entender. Segunda parte. Quais foram os fatos mais importantes que contribuíram para o questionamento de Martinho Lutero e para que houvesse a reforma protestante? Primeiro fato importante que contribuiu para o questionamento de Martinho Lutero e para que houvesse a reforma protestante: desvio de rota espiritual e doutrinária da Igreja Católica Apostólica. Foram introduzidos costumes pagãos, foram introduzidos a doutrina, conceitos filosóficos. E tudo isso aconteceu quando houve a união da Igreja com o Estado. Segundo fato importante que contribuiu para o questionamento de Martinho Lutero e para que houvesse a reforma protestante: a venda de indulgências. O que significa? A Igreja Católica Apostólica pedia dinheiro em troca de perdão pelos pecados. É isso mesmo. A Igreja Católica Apostólica pedia dinheiro em troca de perdão pelos pecados. A chamada venda de indulgências. Cada pecado tinha um preço. E pasmem, existia até uma tabela de preços com 35 condições de pagamento. Aquele que cometia um homicídio pagava um preço. Aquele que adulterasse, pagava outro preço. E até aqueles que já morreram e que estavam no purgatório, que é uma aberração escriturística, também tinham oportunidade de participar. Porque a Igreja Católica adotou essa prática nojenta e que não tem respaldo bíblico? A Igreja Católica Apostólica adotou essa prática nojenta e que não tem respaldo bíblico. Não tem respaldo bíblico mesmo. Porque precisava angariar fundos para a construção da Basílica de São Pedro. Um projeto arrojado e que envolvia muito dinheiro.
Basílica de São Pedro foi construída. Está lá no Vaticano. É visitada por milhões e milhões de pessoas. E poucos sabem como foi construída essa basílica. Terceiro fato importante que contribuiu para o questionamento de Martinho Lutero e para que houvesse a reforma protestante. Martinho Lutero era contra as práticas de simonia. O que significa simonia? Qual é a origem dessa palavra? A origem da palavra simonia vem de Simão o Mago. A história está registrada lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, do versículo 8 ao versículo 24. Simão o Mago, que tentou comprar do apóstolo Pedro o poder de fazer milagres. É isso aí. Ele achava que isso era possível. Ele tentou comprar do apóstolo Pedro o poder de fazer milagres. Atos capítulo 8, do versículo 8 ao versículo 24. Martinho Lutero era contra as práticas de simonia. Porque a Igreja Católica Apostólica vendia cargos eclesiásticos, comercializava artigos religiosos, vendia favores divinos, bens espirituais, etc, etc. Enfim, era comum a mercantilização da fé. Assim como hoje também é comum a mercantilização da fé. Quarto fato importante que contribuiu para o questionamento de Martinho Lutero e para que houvesse a reforma protestante. Martinho Lutero questionava a vida luxuosa, mundana e muitas vezes libidinosa do clero católico. Eles viviam luxuosamente, eles viviam nababescamente. Quinto fato importante que contribuiu para o questionamento de Martinho Lutero e para que houvesse a reforma protestante. Martinho Lutero era contra o celibato clerical. Isto é, as freiras e os padres não podiam se casar e ainda não podem. O celibato clerical não tem respaldo bíblico, não tem apoio bíblico. Sexto questionamento de Martinho Lutero. Martinho Lutero criticava os 7 sacramentos da Igreja Católica Apostólica. Quais são esses 7 sacramentos? Batismo, confirmação ou crisma, Eucaristia, a penitência, a unção dos enfermos, a ordem e o matrimônio. Para Martinho Lutero,
só existiam dois sacramentos, o batismo e a Eucaristia. Sétimo fato importante que contribuiu para o questionamento de Martinho Lutero e para que houvesse a reforma protestante. Martinho Lutero criticava a missa para os mortos e também criticava a chamada extrema unção. Ele escreveu: é herético e blasfemo oferecer missas pelos defuntos. Oitavo questionamento de Martinho Lutero, e que colaborou para que houvesse a reforma protestante. Martinho Lutero condenava a crença da transubstanciação do pão e vinho no corpo e sangue de Cristo. O que significa transubstanciação? Transubstanciação significa transformação de uma substância em outra. A Igreja Católica Apostólica dizia, e ainda diz, que o pão se transforma no corpo de Cristo. E o sangue se transforma, aliás, e o vinho se transforma no sangue de Cristo. E a Bíblia deixa bem claro que não passa de uma representação, de um simbolismo. E é isso que Martinho Lutero dizia. Não passa de uma representação, de um simbolismo. Jesus Cristo disse: façais isso em memória de mim, para que possamos lembrar do sacrifício expiatório de Jesus o Cristo na cruz. Nono questionamento de Martinho Lutero, e que colaborou para que houvesse a reforma protestante. Martinho Lutero criticava o uso do latim ao invés da língua alemã nas missas. É por isso que ele se esforçou sobremaneira para traduzir a Bíblia para a língua alemã. Não foi fácil, mas conseguiu. Ele traduziu o Novo Testamento. Foram impressos 3.000 exemplares do Novo Testamento. Muitos podem dizer: é muito pouco. Para a época, foi uma grande tiragem. Cada exemplar do Novo Testamento foi vendido entre meio gulden e um gulden e meio, moeda do sul da Alemanha. Esse valor corresponde hoje ao preço de uma geladeira nova. Corresponde hoje o preço de uma geladeira nova. Já as versões anteriores às de Lutero, quando Lutero traduziu a Bíblia para o alemão, já existiam 18 traduções. As versões anteriores foram vendidas por um valor que hoje corresponde
a de uma Mercedes classe S. Como podem perceber, meus queridos irmãos e amigos, a Bíblia era vendida por um preço muito alto. Só os nobres, só os comerciantes e autoridades bem-sucedidas podiam comprar. Martinho Lutero queria popularizar a Bíblia. Queria que ela que fosse possível ser comprada por todos. Para Martinho Lutero traduzir o Antigo Testamento, teve que se esconder no castelo de Wartburg, Saxônia, a convite do príncipe Frederico III. E ficou lá no castelo com o nome de Junker Georg. Em 10 meses, com a ajuda de outras pessoas, traduziu o Antigo Testamento. Martinho Lutero completou a tradução do Antigo Testamento em 1534. A versão completa da Bíblia, traduzida por Martinho Lutero, foi um sucesso. Ele vendeu até a sua morte mais de 200.000 exemplares. Meus queridos irmãos e amigos, quantas línguas existem hoje no mundo? Vocês sabem? Existem no mundo hoje 7.100 línguas. Dessas 7.100 línguas, 3.700 ainda não conhecem a Bíblia. Não conhecem a Bíblia. A Bíblia completa só foi traduzida para um pouco mais de 700 línguas. A Bíblia completa. Não estou falando de porções. Ela foi traduzida para um pouco mais de 700 línguas. 3.700 línguas ainda não conhecem a Bíblia. Nós vamos falar sobre isso um pouco mais no na quarta parte desse estudo. Para finalizar essa segunda parte desse nosso estudo, nós vamos passar para os irmãos e amigos quais foram os 5 pilares ou as 5 bandeiras ou as 5 preposições teológicas que sintetizavam, que resumiam o pensamento dos reformadores. Primeiro pilar, ou primeira bandeira, ou primeira proposição teológica que resumia o pensamento dos reformadores. Sola fide, somente pela fé. O homem é justificado pela fé.
sem as obras da lei. Eles se basearam na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículo 28. Segundo pilar, ou segunda bandeira, ou segunda preposição teológica que resumia, que sintetizava o pensamento dos reformadores. Sola Escritura, sola Escritura, somente as Escrituras. Isto é, somente as Escrituras são fonte única de revelação divina e deve ser a nossa única e todo suficiente regra de fé, vida e conduta. Quinto pilar, aliás, terceiro pilar, ou bandeira, ou proposição teológica que resumia, que sintetizava o pensamento dos reformadores. Solo Christus, somente Cristo. Isto é, nós somos salvos graças ao sacrifício expiatório de Jesus o Cristo na cruz. Cumprindo-se, assim, o plano de salvação. Se Jesus o Cristo não tivesse feito esse sacrifício expiatório por todos nós na cruz, estaríamos irremediavelmente perdidos. Quarto pilar, ou quarta bandeira, ou quarta preposição teológica que sintetizava ou resumia o pensamento dos reformadores. Solo gratia, somente a graça. Nós somos salvos pela graça de Deus. Graça, um favor que não merecemos. E quinto pilar, ou bandeira, ou proposição teológica que resumia o pensamento dos reformadores. Só lhe deu glória, glória somente a Deus. Só Deus, o Todo-Poderoso, soberano e eterno, é digno de honras, de glórias, de louvores e de adoração. Que Deus, o Todo-Poderoso, soberano e eterno, derrame ricas e copiosas bênçãos sobre os irmãos e amigos. Fiquem com Deus.